Israel Adonai, blessed is the Lord, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, Elohei Israel Adonai. Bom dia, queridos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wellington e esse é o nosso programa de todas as manhãs, Ponto de Partida. Eu queria já nesse início fazer um convite a você, se você puder às quartas-feiras e aos domingos nos fazer uma visita. Quarta o nosso culto é às 19 horas, 19h30 na verdade, e domingo 18 horas, não é um culto maravilhoso de adoração, de celebração, de pregação da palavra. Na quarta-feira nós oramos pelas necessidades das pessoas. Então faz uma visita lá no Universitário, lá na Comunidade Evangélica Batista Ágape. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Essa semana eu vou falar sobre um assunto maravilhoso, que é ajuda. Nós precisamos ajudar as pessoas, não é verdade? E quais atitudes nós precisamos ter para ajudar as pessoas? Não atitudes somente no plano físico, mas atitudes também internas, não é? Não só atitudes práticas, mas um sentimento que deve estar dentro de nós. Porque eu posso ajudar muitas pessoas e de diversas formas, não é? Mas eu posso ajudar também e por um tipo de pressão, alguma coisa assim. Mas eu quero falar nessa semana sobre a ajuda no ponto de vista de nós praticarmos a ajuda e um sentimento que deve estar dentro de nós, não é verdade? E eu vou usar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e aqui no capítulo 9, eu vou ler alguns versículos, e esse capítulo, especialmente esses versículos que eu vou ler, eles resumem a vida do ministério de Paulo. Eles resumem como Paulo viveu, o que ele fez para ser reconhecido nos dias de hoje e até mesmo na história do cristianismo como um grande missionário. Esse texto é muito gostoso, muito lindo, eu quero ler com você essa semana. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler hoje o versículo 19, que diz assim: Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo, ou em outras traduções, fiz-me escravo de todos, para ganhar ainda mais. Que coisa tremenda, não é verdade? O que esse Paulo, esse grande missionário, tem para nos ensinar nesta semana e no dia de hoje eu quero passar para você. Você que gosta de ajudar as pessoas, que tem essa prática, e diz a Bíblia lá em Efésios que nós fomos chamados para as boas obras, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já se fez escravo, mesmo sendo livre e mesmo morando em um país dito como livre, não é verdade? Você já se fez escravo de alguém ou escravo de alguma instituição para que esse alguém ou essa instituição fosse abençoada? Que coisa tremenda, não é verdade? Não é um escravo do ponto de vista de sofrimento. Não estou falando de escravidão do ponto de vista de você ser oprimido, não é? Não. Paulo entendeu essa palavra escravo e ele dissertou ela do lado positivo, não daquela coisa punitiva, obrigada de sofrimento. Não, Paulo disse, eu sou escravo do Evangelho. Ele se abnegou, não é? Ele deixou de receber dinheiro, ele deixou riquezas por causa do Evangelho. Mas por que isso? Não uma coisa de que ele queria fazer para ter a recompensa. Não, não é essa a motivação de Paulo. A motivação de Paulo é, eu me fiz escravo do Evangelho para que as pessoas fossem abençoadas. Mas ele vai dizer mais embaixo que é algo de liberdade, e era com liberalidade que ele fazia. Eu quero dizer a você, não é uma escravidão que oprime as pessoas, mas se entregar, se abnegar, deixar de receber algum tipo de recompensa para que as pessoas sejam abençoadas. Paulo tinha esse sentimento. Paulo se colocou assim. Ele se fez escravo para que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho. Hoje o Senhor te colocou aí e quer te ensinar isso. Você já se fez escravo para abençoar alguém? É uma posição para algumas pessoas não tão confortáveis, não é? Nós queremos ser servidos, nós queremos sempre receber as coisas. Mas você, hoje o Senhor te colocou aí, pedindo para você ajudar alguém. E essa ajuda não é uma motivação, eu vou te dar para que você me dê também. Paulo não pensava assim. Paulo ajudava as pessoas sem receber nada em troca. Paulo nunca fez nenhum tipo de reivindicação. Ele queria ajudar, ele queria que as pessoas fossem abençoadas. Então, ajude alguém. Se faça escravo por alguém, não para receber uma recompensa, mas para que essa pessoa seja abençoada. Você nesse dia está sendo convidado a ajudar, se fazer escravo para que alguém seja abençoado. Pense nisso, porque este pode ser o seu ponto de partida. Que Deus abençoe o Acre, graça e paz. Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai,
Israel Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, Elohei Israel Adonai. Bom dia, queridos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wellington e esse é o nosso programa de todas as manhãs, Ponto de Partida. Eu queria, no início do programa, lhe convidar, se você puder, às quartas, 19h30, ir lá no Universitário, lá na Comunidade Evangélica Batista Ágape. Nós temos um culto que nós oramos pelas necessidades das pessoas e eu quero orar por você, quero lhe dar um abraço e quero abençoar a sua vida. Então, toda quarta-feira, 19h30, se você puder estar ali, nós vamos orar por você e abençoar a sua vida. E domingo, 18 horas, aí já é mais cedo, nós temos um culto de celebração, de adoração ao Senhor, pregação da palavra e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, ok? Essa semana nós estamos falando de como nós podemos ajudar as pessoas, que motivação nós devemos ter, motivações práticas e motivações internas também, que devem fazer parte do contexto de ajuda às pessoas. E ontem eu falei sobre escravidão, se fazer escravo para abençoar alguém, não é? Se abnegar para abençoar as pessoas. Aqui eu estou usando o texto de 1 Coríntios, o texto de Paulo, né, a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. E aqui no capítulo 9, no versículo 20, Paulo diz assim: fiz-me como judeu para os judeus. Escute uma coisa, o que é isso que Paulo está tentando nos ensinar? O que Paulo quer dizer quando ele diz, fiz-me judeu para os judeus? Olha, ele está falando de cultura aqui. Paulo de fato era um judeu, não é? E que se converteu. E você sabe que os judeus eles têm uma cultura muito forte, não é? Até hoje eles ainda têm algumas práticas legalistas. Paulo estava falando de algo fantástico. Paulo estava falando de cultura. Ele entendia a cultura judaica, até porque ele era judeu. Ele entendeu a cultura judaica e ele se envolveu com os judeus nas suas práticas. Não que ele praticasse aquilo que os judeus faziam, mas ele sabia dos rituais, não é? Ele sabia que quando ele chegasse em uma casa de judeu, o que ele precisava fazer. Ele sabia que quando estivesse em uma sinagoga, ele sabia como sentar, como se posicionar. Então ele entendia, ele sabia da cultura judaica. E agora ele está dizendo, eu me fiz judeu para os judeus. O que é isso? Eu entendi a cultura. Você seria capaz de deixar por algum tempo, por algum momento, a sua cultura, que nós sabemos, né? Estilo de vida, horários, alimentação, todas essas coisas que já existem na sua cultura, a sua maneira de viver, não é? O seu modo de falar, você teria condições, por algum tempo, de deixar essa cultura, de deixar a sua cultura, de deixar a sua casa para ajudar alguém? Se essa pessoa necessitasse, ou se um país, uma nação, um estado, uma ilha precisasse da sua ajuda, você teria esse sentimento de deixar a sua cultura? Você teria coragem de fazer isso? Para ir e por algum tempo poder ajudar as pessoas? Pois é, teve uma pessoa que fez. Talvez você diga, mas eu não posso, eu sou casado, ou então estou estudando, estou trabalhando. Bom, não vamos entrar no mérito da questão. Você atenderia positivamente a esse chamado, se fosse necessário? Qual é a sua motivação para ajudar as pessoas? O apóstolo Paulo queria que as pessoas conhecessem o Evangelho. Então ontem ele disse, eu li para vocês, eu me fiz escravo. Hoje ele está dizendo, eu me fiz judeu. Então ele mudou a cultura, ele teve que se desprender de algumas coisas para que aquelas pessoas fossem abençoadas. Houve uma pessoa que deixou o seu céu, deixou um local que estava sendo adorado, que estava sendo recebendo os louvores, e veio habitar em uma outra cultura, uma cultura onde havia pecado, uma cultura onde havia mentira, onde havia descaso, onde havia abandono. Então, essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele saiu do céu e veio habitar com os homens. Mas ele não ficou aqui um tempo, muito tempo. Ele habitou aqui por um tempo. Ele saiu do céu para abençoar a sua vida. Jesus deixou a sua cultura e veio experimentar a nossa cultura para que você fosse abençoado. Então, mude algumas coisas da sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Pense nisso, porque este pode ser o seu ponto de partida. Que Deus abençoe o Acre, graça e paz. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, Elohei Israel
Elohei Israel Adonai. Bom dia, queridos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wellington e esse é o nosso programa de todas as manhãs, Ponto de Partida. Essa semana eu estou falando sobre ajuda às pessoas. Como nós podemos ajudar as pessoas e que sentimentos nós precisamos ter quando nós estivermos ajudando as pessoas. Porque, afinal de contas, para ajudar alguém, queridos, nós podemos ajudar de qualquer forma, nós podemos ajudar por pressões, mas para se ajudar uma pessoa de fato, o primeiro sentimento que a gente tem que ter é de não querer receber nada em troca. Eu te abençoo, eu te ajudo, porque eu quero fazer isso, você precisa de ajuda, mas eu não tenho nenhuma motivação para receber alguma coisa em troca. Esse deve ser o maior sentimento, não é? E teve um homem na Bíblia que aprendeu isso, que soube trabalhar com tudo isso. Ele se chama Paulo, não é? O grande missionário, que quando teve um encontro com o Senhor Jesus na caminho de Damasco, sua vida mudou, não é? De forma maravilhosa. Ele que era perseguidor de cristãos, passou a ser perseguido. Mas esse homem que nós estamos falando, que nós estamos usando os seus ensinos, os seus escritos, para que você aprenda que para eu te ajudar, eu não preciso querer receber nada em troca. E você, para me ajudar, não faça isso querendo receber alguma coisa em troca. Não, faça para as pessoas serem abençoadas. Dê, porque certamente o Senhor vai abençoar a sua vida. Eu estou falando em 1 Coríntios, capítulo 9, e hoje eu vou ler o versículo 22, que diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Que palavra tremenda, não é verdade, de Paulo? Como é que nós podemos ajudar uma pessoa em suas necessidades sem saber o que ela tem? Não é? Tem um ditado popular que ele é engraçado, mas é verdade. Não é? Ele até às vezes assim, é ofensivo, agressivo. Ele diz assim: quem não chora não mama. É verdade. Como nós podemos ajudar uma pessoa se nós não soubermos das suas necessidades? Paulo diz que ele se fez fraco para ajudar os fracos. Como é isso? Então ele estava forte e de repente ele parou de comer, de se alimentar para ficar fraco? Não. Ele se envolveu com as pessoas. Ele se envolveu com os fracos. Ele visitou os fracos. Ele pôde ir atrás desses fracos para, entendendo assim as suas necessidades, saber o porquê que eles estavam fracos, o que estava levando essas pessoas à fragilidade, aí poder então ajudar essas pessoas. Nós podemos ajudar as pessoas fracas e elas precisam de ajuda. Agora, eu queria abrir um parêntese aqui. Existem pessoas que estão fracas, não só precisando de um alimento, mas fracas emocionalmente, e não é... Mas por que elas estão fracas? Às vezes é pelo isolamento. Tem pessoas que insistem em se isolar. Então vão ficar fracas mesmo, porque elas são presas fáceis para o inimigo e as situações, como elas não colocam para fora, não conversam com ninguém, então elas ficam mal e aí ficam fragilizadas. Quando acontece isso, as pessoas se isolam, então não tem como ajudar. Mas quando as pessoas elas se colocam, elas conversam, elas procuram as pessoas, aí é diferente, aí tudo muda, não é verdade? Eu estou falando dessas pessoas que estão fracas, que possivelmente têm alguma dificuldade espiritual, ou então uma dificuldade financeira, material, que precisa de ajuda. Essas pessoas precisam da nossa ajuda. Paulo está falando dessas pessoas que ele se envolveu, que falaram para ele, que conversaram com ele, e aí ele pôde ajudá-las. Então ele diz: eu me fiz fraco para os fracos, eu entendi os fracos, eu me envolvi com eles. Olha, eu quero lhe dizer, talvez você seja um líder de uma igreja, pastor de uma igreja, como eu também sou, ou talvez você seja chefe, ou você é um colega de trabalho em alguma repartição, está trabalhando, ou na escola. Eu quero lhe dizer, ajude as pessoas, ajude os fracos, porque elas são presas fáceis, não é? O profeta Isaías, nós precisamos guardar